Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, trazendo aqui mais uma palavra, que tenhamos um dia abençoado, uma ótima semana que inicia-se hoje, primeiro dia da semana, o domingo, ok? Que possamos ser edificados por mais uma palavra ministrada pelo Espírito de Deus através dos meus lábios, na leitura simples da palavra, pois a leitura simples da palavra, ela desbanca toda a mentira. Estou aqui com a minha camisa padrão, né? A maioria dos meus vídeos. Vamos para cima. Te peço que no final desse vídeo você compartilhe essa mensagem para outros, seus grupos, amigos, colegas, aqueles que você acha que devem se interessar, né? Se você já é inscrito, peça também para esse amigo, colega, um familiar se inscrever. É de graça, não custa nada, você está ajudando o canal. Às vezes você não tem a desenvoltura de estar fazendo vídeos nas redes sociais, você também tem o desejo de transmitir essa mensagem, de transmitir o Evangelho Cristo puro para outras pessoas. Então, através desse meu canal, não só do meu, de outros irmãos, compartilhe esses vídeos, compartilhe, se inscrevam no meu e nos outros canais, para que os canais cresçam e possam alcançar vidas, ok? Isso também é um meio de você estar ajudando o Evangelho puro de Cristo, está sendo anunciado, e que o Evangelho falsificado que acho que tem sido pregado, ele possa cair por terra e que alguém, quiçá, né, alcance alguém se liberte do falso evangelho pregado dentro das denominações evangélicas, infelizmente. Mas muitos que lá estão, com certeza, ainda vão ouvir a voz de Cristo e vão ser libertos e romperem definitivamente, não com as pessoas, mas romperem com o sistema religioso. É o que nós devemos fazer. Nunca romper com as pessoas, nunca maldizer as pessoas, mas sim romper com esse sistema que aí está, sim, que aí não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo na sua totalidade, ok? Se você não é inscrito, tem assistido meus canais, eu estou aqui pela primeira vez, se inscreva, é de graça, ajuda o canal, dê o seu like, é importantíssimo o like, aperte o sino de notificação, vá lá em todos também e, principalmente, comente, faça seu comentário aqui, desde quando seja também um comentário respeitoso, se ajuda, vamos interagir, ok? Meu nome é Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia, estou para mais um vídeo aqui, mais uma palavra. Vamos lá, o título de hoje é A Igreja Evangélica Despreza a Palavra Apostólica. Vou repetir, a Igreja Evangélica despreza a Palavra Apostólica que está na Bíblia. E vou provar a vocês, como sempre, numa leitura simples, de que a Palavra Apostólica que está na Bíblia é desprezada pela Igreja Evangélica. Você duvida? Você vai ver e você vai me dizer no final da mensagem se há coerência com o que eu digo ou apenas estou falando baboseira. Você vai continuar com aquilo que os homens dizem, ou até mesmo aqueles que se dizem apóstolos hoje dizem ser a verdade, quando a palavra apostólica que está na Bíblia não é obedecida e é desprezada pela a maioria dos que a estão ouvindo, esses pregadores, inclusive aqueles que se dizem apóstolos. Infelizmente, essa é a verdade. Eu quero começar, então, trazendo esse tema da mensagem com a leitura no livro de Atos, onde descreve essa não obediência da igreja evangélica. Vou fazer a leitura do livro de Atos e nós vamos tentar passar o entendimento de que existe um ponto crucial e básico para se entender realmente a lei e graça. Se esse ponto crucial não for compreendido pela igreja evangélica, por nossos irmãos, onde Cristo,
do Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele nasceu sob a lei, ele estava sujeito à lei de Moisés. Esse ponto, ele é crucial, crucial. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero pegar primeiro aqui o livro de a Carta aos Irmãos, que está na Bíblia, a Carta aos Hebreus, Carta aos Irmãos Hebreus, né? Carta foi diferida aos Hebreus, foi feita, não foi dirigida a mim, nem a você, ok? Mas como já tem um vídeo aqui explicando, o motivo das cartas não serem referidas a gente, não quer dizer que não há nelas coisas que nos interessam e que são de avalia para o nosso dia a dia e o ensinamento cristão. É preciso diferenciar uma coisa da outra. É preciso ser honesto e ter coragem de dizer que a carta aos Hebreus não foi escrita para mim nem para você, nem inclusive para os irmãos gentílicos da época, mas essa coragem praticamente ninguém tem. Estou dizendo que ninguém tem. Praticamente ninguém tem dizer essa verdade. Mas que há nelas verdades contidas que nos servem, assim como em outras cartas, epístolas e nos evangélicos históricos. Hebreus capítulo 9 diz assim, verso 16. Preste atenção. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento. Pois um testamento só tem valor depois da morte, e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. É por isso que nem mesmo a primeira aliança, os escritores hebreus falando com os irmãos ali, é por isso que nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés pegou sangue de novilhos e bodes junto com água, lã vermelha e ensopo. Em seguida, borrifou primeiro o próprio livro e todo o povo e disse, esse é o sangue da aliança que Deus fez com vocês. Do mesmo modo, borrifou com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para fazer o culto. E, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes são purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios maiores do que esses. De fato, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ele entrou no próprio céu, a fim de apresentar-se agora diante de Deus em nosso favor. O escritor aos Hebreus, ele trata aos irmãos ali na época que um testamento só tem validade, só tem valor com a morte do testador. Entendeu? Jesus traz uma nova aliança. Enquanto ele estava ainda em carne, encarnado, a palavra viva, no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo, a palavra, se fez carne. Então, Jesus, o Cristo, se fez carne na pessoa de Jesus, trazendo aqui o nome de Jesus para dar a simplicidade daquilo que todo mundo já entende aí e chama de Jesus, né? Mas nós já conversamos aqui que o meu entendimento, que o nome é Yeshua, há discussão sobre nomes, mas que Jesus não foi o que o anjo deu a Maria para ser colocado. Isso aí é uma certeza, e um pouquinho só de inteligência sabe-se disso. Ok? Mas é Jesus que está na Bíblia, vamos trabalhar com o nome de Jesus. Então, Jesus encarnado, ele estava sob a lei de Moisés. E aí você vai ver algumas situações de Jesus, descrevendo algumas ações para algumas pessoas, ou até mesmo feita com ele. Por quê? Porque ele estava sob essa lei. Se essa compreensão básica, essa é uma compreensão básica, de entender que Jesus de Nazaré, em carne, estava sob a lei de Moisés,
E ele disse, o que é que ele disse? Vamos lá. Mateus capítulo 5. O que é que Jesus disse? Mateus capítulo 5. Vamos lá. Verso 17. Não pensem ali com os seus, né? Ele fala, não pensem que eu vim abolir a lei. O papel de Jesus encarnado não era abolir, não era abrogar a lei, não era fazer com que ela acabasse ali. Preste atenção, ele estava em carne, a partir do seu ministério, que se dava ou se deu a partir dos 30, que se levou 3 ou 3 anos e meios. Dizem que foi morrer com 33, né? Então, 3 anos. O papel dele aí não era acabar com a lei, não era abrogar a lei, era dar sentido, era dar cumprimento à mesma. Porque para isso ele veio. Para isso ele veio. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Vou ler de novo. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Foi esse o papel de Jesus encarnado. Não veio abolir, não veio abrogar, não veio acabar, mas dar-lhes o pleno cumprimento. Dar-lhe o pleno cumprimento. Fazer cumprir nele aquilo que nenhum homem conseguia fazer. Que nenhum homem conseguiria cumprir. Jesus deu esse cumprimento e dá um pleno cumprimento e conhecimento da lei. Em alguns pontos da lei, Jesus traz um ensinamento espiritual daqueles que eles viviam carnalmente, que só entendiam de forma literal da lei. Jesus ele dá-lhe um cumprimento ainda maior. Por exemplo, o adultério, veio dar um ensinamento do adultério não ser apenas um ato físico, mas no interior já existe o adultério. Que matar alguém não era apenas de forma literal. Que você também pode matar alguém no seu interior. Jesus veio ensinar e dizer ao seu povo na época, e estendida a nós essas lições, que é do interior, é de dentro de nós que sai toda atrocidade. Porque a maldade está em nós. A maldade, todo e qualquer tipo de atrocidade está em nós. E Jesus veio trazer esse entendimento, esse cumprimento. Você consegue compreender? Se você conseguir compreender algo básico, que é entender que Jesus, em carne, ele não veio acabar a lei, ele não veio abolir, e que ele não poderia, nem deveria, de forma alguma, ir contra os preceitos da lei. O que é que Jesus iria contra? As tradições dos anciãos, aquilo que foram acrescentados. Aquilo que foi acrescentado, Jesus aí foi contra. Mas o cumprimento da lei não. Vamos lá para você entender um pouco em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura de Atos 15, que você vai compreender por que a igreja evangélica despreza a palavra apostólica que está na Bíblia. Para isso, chegarmos lá, precisamos entender esse princípio da lei e por que Jesus encarnado não deu ordens ou não falou contra a lei. E isso tem causado um problema sério na mente do povo. Porque transformaram depois do livro de Malaquias, os evangelhos em Novo Testamento. Gálatas capítulo 4. Antes de chegar aqui em Gálatas capítulo 4, irmãos, a maldade que fizeram nessa separação na biblioteca, que é o conjunto de livros, em pegar o livro de Malaquias, aí iniciou-se em Mateus,
Marcos, Lucas e João. E aí dizem Novo Testamento. Agora, preste atenção. Sendo racional e inteligente. O culto ele é racional. Não é isso que Paulo fala aos irmãos que estavam na cidade de Roma? Prestem um culto racional. Se os escritores aos Hebreus dizem que um testamento só tem validade após a morte do testador, como é que o Novo Testamento começa com os livros históricos, contando o Jesus em carne, começa ali? Se ele estava vivo, como é que a nova aliança começa ali? Na última refeição dele, ele pega o pão e o cálice, produtos contidos na Páscoa judaica, na Páscoa judaica. Ele pega 2 produtos e dá uma simbolização da nova aliança. Esse sangue será derramado em favor de vós. Uma nova aliança. E os escritores hebreus, voltando aos escritores hebreus, detalha de forma minuciosa essa nova aliança para os hebreus, que ainda estavam com suas mentes voltadas para a velha aliança, com sacerdotes levíticos, com sacrifício de animais, dentre outras coisas, porque o templo ainda estava de pé. A carta aos hebreus foi escrita antes de 70 DC, onde foi destruído o templo, e aí com a finalidade da lei. O fim da lei por completo. Ali deu fim físico da lei por completo. Mas Jesus já tinha dado palavras de entendimento espirituais em carne. E na sua morte e ressurreição, aí se dá a validade do Novo Testamento. Não é difícil entender quando o Espírito de Deus te alerta. Quando você está com a mente ativada para compreender as coisas de Deus. Esquecer aquilo que os homens têm dito a você. Quando você para um pouco do seu tempo, toma um pouco do seu tempo, para compreender a simples leitura da palavra. Não é difícil. Não é difícil. Não me venham hoje com a fala de que assim, mas eu sou semi-analfabeto, eu não tenho leitura. Primeiro você precisa ter o Espírito de Deus. O primeiro ponto. Outra coisa, se você não tem a leitura, hoje a disponibilidade da Bíblia está até em áudio. Então não é desculpa para você não parar, tirar um tempo para você e refletir nas coisas de Deus. Na palavra do Altíssimo que está na Bíblia. E deixa de estar buscando leitura da velha aliança. Busca estar lendo as cartas, deixadas pelos apóstolos e por outros. Pede ao Espírito de Deus que dê o discernimento a você espiritual na leitura da palavra, principalmente as cartas de Paulo, que foi levantado para nós gentios da sua época e chegaram até a gente. A leitura simples da palavra vai te dar uma compreensão total. Total. Mas se você não tem tempo para isso, como você vai compreender as coisas de Deus? Vai ficar sempre a mercês dos falsos pregadores. Sempre a mercês dos enganadores. É isso que vai acontecer sempre. Vamos aqui, por exemplo, Gálatas capítulo 4. Veja só o que Paulo descreve aos irmãos da Galácia. 4, capítulo 4, verso 4. Quando, porém, Paulo descrevendo, leia toda a epístola de Gálatas, é importante, toda, com o Espírito de Deus, com a mente avançada, ativada, você vai compreender, aliás, eu já disse aqui, quem que ler com o Espírito de Deus, sendo ministrado no seu espírito, pedindo, implorando a Deus que lhe dê um entendimento espiritual, lê essa carta aos Gálatas e lê a carta aos Hebreus, vai
facilmente se libertar das mãos dos pregadores atuais, do sistema religioso que aí está. Tenho certeza disso. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Quando, porém, chegou, não chegará, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma mulher, submetido à lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro por vontade do Altíssimo. Esse ponto aqui que Paulo diz, quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, ele nasceu de uma mulher submetido à lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei. Esse ponto aqui é de extremamente importância para compreender a lei e graça. Compreender Jesus encarnado, submetido à lei de Moisés, e Cristo ressurreto, dando instruções por meio dos seus a nós, aos gentios da sua época, que nós fomos alcançados também. Quando você consegue compreender, você vai dizer assim, rapaz, realmente, se Jesus estava em carne ali, Jesus estava em carne, ele não poderia ir contra a lei, ele mesmo diz, não vinha abrogar a lei, não vinha acabar. Porque quando o problema é que você pega essas cartas, os evangelhos, foram escritas anos depois, gente. Muitos anos depois foram escritas. Estão descrevendo aquilo que já tinha acontecido. Já tinha se passado. Então, ele descreve ali Jesus em carne. Não está descrevendo Jesus ressurreto. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Algumas passagens, alguns descritos já ressuscitado, quando foi encontro com eles. Entendeu? Que ali já mostra algumas falas dele ressuscitado. Mas as ações dele, ele era encarnado e submetido à lei. Você consegue compreender isso? Rapaz, realmente, se ele estava sob a lei, e eles que iam dar o cumprimento total da lei, que ele cumpriu a lei, e que Paulo também reforça isso e afirma que o fim da lei, que lei, a lei de Moisés, com seus preceitos e mandamentos, foi em Cristo, então o que ele disse ali era para os judeus. Não era para os gentios da sua época, muito menos para mim. Se já não era para os gentios da sua época, é muito menos para mim e você hoje? Olha, penso, logo existo. Compreende? Compreende? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Mateus, capítulo 8. Veja uma ação de Jesus, uma ordenança de Jesus. Observe que pela essa ordenança de Jesus, ele está sob a lei de Moisés. E ele apenas pede para que se cumpra a lei. Mateus capítulo 8. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse, pare agora, importante aqui, Jesus tem a ação da cura, vou parar um pouco aqui, que me veio aqui à mente agora uma coisa assim extraordinária. Passagens como essa, os
enganadores da fé pegam e jogam na mente das pessoas, a bênção através de oferta. Porque está aparecendo aqui, numa leitura carnal, que Jesus está dizendo assim: agora você foi curado, agora vai e pague pela sua cura. Que a bênção não é de graça. Você observa que esses mentirosos da fé fazem hoje? Que para você receber uma bênção precisa pagar? Faz campanha por bênção? A oferta para um milagre, como diz um Malafaia? Consegue observar? Mas por que Jesus disse aquilo ao leproso? Vamos lá? Aqui na leitura simples, nada fica escondido. E Jesus disse: não conte isso a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. Jesus estava apenas dizendo ao leproso aquilo que a lei dizia para que fosse feito. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Verso 43 em diante. O sacerdote o examinará. Se observar na calvície ou na fronte um tumor vermelho claro, com o mesmo aspecto da lepra da pele, então o homem está leproso, é impuro. O sacerdote o declarará impuro, pois está com lepra na cabeça. Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro! Ficará impuro enquanto durar sua doença. Viverá separado e morará fora do acampamento. Essa era a ordenância levítica, dentro da lei de Moisés. Aquele leproso era considerado antissocial, andava afastado da sociedade, marginalizado da sociedade. Então Jesus, ao curá-lo pela fé daquele leproso, disse a ele: vá agora, se apresente ao sacerdote, ele fará a purificação, serviria de um testemunho também, mas ao mesmo tempo está cumprindo a lei levítica. Quando alguém hoje diz a você que você, através de uma benção, só recebe por meio do dinheiro, da troca, quando envia alguém para você, pega o envelope, e tudo isso envolve dinheiro, além do misticismo, através de amuletos, que já temos um vídeo aqui falando sobre isso, misticismos e amuletos no meio evangélico, procura que você vai achar, ele está trazendo novamente para o povo de hoje lei mosaica, lei levítica, na qual em Jesus ressuscitado, Cristo ressuscitado, isso acaba. Mas o Jesus encarnado, Jesus de Nazaré, isso não acabou, irmãos. E é preciso ser verdadeiro, ser honesto com a leitura. Enquanto Jesus encarnado, submetido à lei de Moisés, isso ainda era feito, e assim era a lei de Moisés. Era a prática da lei. Você consegue compreender? Aí eu pergunto a você: irmão, não é Novo Testamento? Então por que você não aplica em você isso? Por que você não aplica quando você for curar de uma coisa, você vai lá ofertar ao templo? Lá em Jerusalém, fecha o templo. Não tem mais tempo para ofertar. Não tem mais sacerdote para examinar você. Então isso era a lei de Moisés, que não é aplicada em Cristo. Jesus de Nazaré, sim. É uma diferenciação muito grande e enorme de Jesus de Nazaré para o Cristo ressuscitado. A nova aliança está aplicada em Cristo. Em Jesus de Nazaré, ainda permanece a lei de Moisés. Entende a troca de chave? É fácil entender ou é complicado? Com o discernimento do Espírito não é difícil, não. Mas com a mente e leitura carnal continua sendo confuso. Ok?
Então, para você entender o cumprimento da oferta e o desdobramento dessa purificação, leia Levítico capítulo 14, que você vai entender. Ali descreve toda a purificação desse leproso, que ele precisa oferecer, como era feita a purificação por meio do sacerdote. Levítico capítulo 14, você entende lá tudo direitinho, ok? Vamos aqui para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 11 em diante. Olha o que Paulo diz aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Irmãos que estavam na cidade de Éfeso, ok? Lembre-se de que vocês, pagãos de nascimento, Paulo está dizendo aos pagãos gentios da sua época, estendendo-se a gente hoje, eram chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne como humana. Lembre-se de que nesse tempo vocês estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos para as alianças da promessa, preste atenção, sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. De dois povos, ele fez apenas um. Na sua carne, derrubou o muro da separação, o ódio, aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Oh, glória! Jesus! Vou repetir. Verso 14. Esse é tão glorioso na leitura simples da palavra. Me dá um gozo, irmãos. Me dá um gozo por dentro de ter a leitura simples, compreender e poder ter essa oportunidade de passar para vocês essa compreensão simples. Cristo é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. De judeu e gentios, agora só existe um povo só. Não existe mais nação de Israel para Deus. Existe um povo. Brasil é de Jesus. Brasil não é de Jesus. A Alemanha não é de Jesus. Israel não é de Jesus. Um só povo. O seu corpo e ele como cabeça. Está aqui escrito. Acredite na leitura se quiser. Se quiser fazer a leitura simples, despreze com você e o seu entendimento. Vou ficar com a leitura simples da palavra. De um só povo, judeu e gentil, fez um só. Separou o muro que separava entre gentios. Eu já tenho ouvido aqui falando sobre isso. Tinha um muro que separava no templo, onde os gentios não ultrapassavam aquele muro no templo, porque eles eram considerados impuros. Cristo Jesus acabou com essa separação. Aboliu, vou repetir novamente, acabou a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Aboliu ou não aboliu? Leitura simples da palavra. Cristo Jesus aboliu ou não aboliu a lei dos mandamentos e preceitos, irmãos? Acabou ou não acabou? Para muitos, não. Porque continuam presos nas leis e preceitos de Moisés. Continuam presos na lei e preceitos de Moisés. Infelizmente, para eles essa leitura aqui não existe. E Paulo diz a eles, aboliu, acabou. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Há um povo. E nesse povo não existe leis e preceitos de Moisés. Acabou, aboliu. Não existe dízimos, ofertas ao templo. Não existe votos, sacrifícios de animais.
Somos para oferecer sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais, disse Pedro. Somos uma nação santa, na qual agora é a nação de Deus, é o corpo dele. Sacerdotes reais. Está tudo escrito. Está tudo aqui na palavra. E o povo continua desprezando a palavra apostólica. Despreza ou não despreza? Despreza. Despreza. Vamos aqui para a leitura agora de Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do verso 21. Lucas, uma ação, novamente, tenho ouvido também falando sobre isso aqui, meu, de criança, batiza ou se apresenta, e os evangélicos pegam a apresentação de Jesus no templo e dizem que criança apresenta, né? Sabia com católico, que batiza. Nem batiza, nem apresenta. Procure um vídeo meu aqui. Criança, batiza ou se apresenta? Procure que você vai achar esse vídeo. Lucas capítulo 2, verso 21. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Yeshua, que tem Jesus, ok? Como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Terminados os 8 dias da purificação deles quem? Dos pais. Conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Aqui eu trago algo que aconteceu com Jesus, criança. 8 dias veio a circuncisão. Passados os 8 dias da purificação, ele é levado a Jerusalém, no templo. É apresentado, porque só era apresentado todo primogênito e sexo masculino, conforme a lei de Moisés. Aí o evangélico lê isso aqui, diz, é Novo Testamento. Jesus foi apresentado na briga dele com o católico. O católico batiza a criança. O evangélico na briga com o católico, não. No Novo Testamento está descrito que Jesus foi apresentado. Então nós apresentamos nossa criança. Nós não batizamos. Opa, lei de Moisés. Vocês aplicando lei de Moisés para a vida de vocês. A leitura simples derruba a mentira, destroça a mentira. Jesus só foi apresentado, primeiro, porque era judeu. Segundo, porque era do sexo masculino. E terceiro, porque era o primogênito. O primogênito, que era consagrado ao Senhor. Primogênito, sexo masculino. E era um preceito da lei de Moisés. Ele, como judeu, não poderia deixar de acontecer isso com ele. E tudo foi feito conforme a lei de Moisés. Então, vocês continuam desobedecendo a palavra apostólica. Aonde? Aí, preste atenção. A palavra apostólica, através de Paulo, diz o seguinte: carta aos irmãos na cidade de Corintos, onde foi perguntar a Paulo sobre casamento, deixo, não deixo, meu marido se separa, quer separar, não quer separar, largo ele, não largo. Paulo diz assim, Paulo, palavra apostólica, se o seu marido descrente quer deixar você, ele vai em paz. Se não quer deixar você, continue com ele, porque os seus filhos são santos. Se não fosse pela conversão de um dos cônjuges, eles ainda eram impuros. Mas pela conversão de um dos cônjuges, o filho já é consagrado a Deus. Leia lá, 1 Coríntios, capítulo 7, carta aos irmãos na cidade de Corintos. Capítulo 7, você vai ver Paulo dizendo que o filho de um filho cristão, de uma pessoa cristã, não precisa ser os dois, o filho de uma pessoa dessa já é consagrado ao Senhor. Já é santificado por causa de um cônjuge. Então, quando o seu filho nasce, irmão, minha irmã,
Você não precisa consagrar nada. Primeiro, porque você não vai a Jerusalém, que lá não existe templo. Depois, você precisava pagar por essa apresentação, apresentar ofertas. No caso dos mais pobres, um casal de pombas, um casal de rolinhas, por famílias ser pobres. E outra, seu filho já é santificado por você ser cristã, ou você ser cristão, irmão. Já é consagrado a Deus. Está vendo como a leitura simples desbanca a mentira? Mas o que é que as pessoas preferem? Ficar com as palavras apostólicas, pastorais dos de hoje, desprezando, como assim eu disse o título, as palavras apostólicas da Bíblia. E que eu aqui só estou retransmitindo. Não tenho título nenhum sobre mim, não. Viu? E nem quero, como já disse em outros vídeos. Tive como esterco todos os títulos que estavam sobre minha vida dentro do sistema religioso. Evangelista, missionário e pastor auxiliar. Tive tudo isso como esterco. Nada disso me serve. O que me serve é apenas Cristo e é o suficiente. Para muita gente não é. Muita gente prefere ser chamado de pastor, de bispo, de presbítero, de diácono, de apóstolo, de patriarca, de anjo da igreja. Amam os títulos. As orações nas praças, nas sinagogas. Amam estar por cima, ordenando, dando ordem. Eles amam. Tudo isso figura de uma construção mosaica, levítica, farisaica, que está aí. E que eu combato mesmo. Tanto eu como outros irmãos. Irmão, o sistema religioso está aí. Roubando, matando e destruindo. Vou fazer um vídeo sobre esse João 10, viu? Mais uma mentira impregnada no meio evangélico. Mais uma mentira impregnada no meio evangélico, dizendo que João 10 trata-se de diabo, de um ser espiritual. Nada disso, mas não é o tema de hoje. Ok? Então, falando tudo isso, irmãos, para chegar ao conhecimento de que o tema traz, a igreja evangélica despreza a palavra apostólica que está na Bíblia. Vamos agora para a leitura do livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Vamos lá. Vou pegar do 14, 27. Vamos fazer a leitura juntos aqui. Essa leitura aqui, irmãos, ela é extremamente importante para o tema. Depois de você entender por que Jesus em carne deu algumas ordenanças, falou algumas coisas. Por exemplo, ainda falando de Jesus de Nazaré encarnado. Você agora compreendendo que ele não podia ir contra a lei, que ele veio dar o cumprimento correto, dar-lhes o pleno conhecimento e cumprir toda a lei. Quando em Mateus 23, eles chegam para os fariseus e dizem que eles deveriam guardar o mais importante, não desprezar o dízimo, que eles já estavam até dando o índolo do cominho do hortelã, e ali provando que nunca foi dinheiro, mais uma prova, mas as pessoas insistem. Engraçado é que as pessoas pegam ali como Novo Testamento, mas já tinha moeda, e eles estavam dando dízimo do índolo do cominho e hortelã. Não sei se isso é moeda, se isso é dinheiro. Mas, se é bom, olha, para um pouco aí, peraí. Se ali para você, no seu entendimento, que cultiva na sua mente, que é o Novo Testamento, e Jesus disse para eles, façam isso, mas não desprezem aquilo. Por que você não pega o endro, o cominho e hortelã e entrega ao seu pastor? Você pega o dinheiro e entrega. É um absurdo de falta de entendimento. É realmente gostar de ser enganado. Porque se pelo menos eu tenho a compreensão, não, eu continuo com a compreensão que ali é o Novo Testamento e Jesus está confirmando o dízimo. Mas tudo bem, mas Jesus confirmou o dízimo no que eles estavam dando, do cominho, do endro e do hortelã. Coisas da terra. Então, por que meu pastor disse que é dinheiro? Tradição. Mas nem isso eles param para pensar. Nem isso quer chegar para pensar um pouco sobre isso. Mas enfim, né? Atos capítulo 14, verso 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. O modo como Deus tinha aberto a porta para a fé
da fé para os pagãos, os gentios. E passaram então algum tempo com os discípulos. Chegaram alguns homens da Judéia e doutrinaram os irmãos de Antioquia, os discípulos gentios de Antioquia, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo, Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar essa questão com os apóstolos e anciãos. Ok? Ou traduzir aqui presbíteros. Aqui eles traduziram anciões, porque quando eles querem dar uma conotação religiosa, eles traduzem presbíteros. São malandros. Com apoio e solidariedade da comunidade de Antioquia, eles atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos e deram uma grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciões, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, intervieram, se intrometeram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Então, os apóstolos anciões se reuniram para tratar desse assunto. Bem, vamos agora se reunir para tratar disso. A gente precisa chegar a um denominador comum. A gente precisa resolver a vida dos gentios. Porque essa intromissão dos irmãos aqui, em querer impor a eles as leis e mandamentos de Moisés, está criando confusão, está criando alvoroço. Pronto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias, Deus me escolheu no meio de vocês, para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-nos o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos exatamente como eles. Vou parar aqui e vou repetir o que Pedro disse aqui e vou lá em Mateus. Então, por que vocês agora tentam a Deus, que querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Paramos aqui e vamos ver o que Jesus disse. Jesus de Nazaré disse. Mateus capítulo 11, verso 28. Vocês conhecem tanto, mas não há o discernimento espiritual. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Quando você lê essa passagem de Jesus de Nazaré, e volta aqui e vê o que Pedro diz dentro do contexto que era a imposição da lei de Moisés para os gentios, você consegue compreender pelo discernimento do Espírito de que esse fardo que Jesus estava dizendo era a lei de Moisés imposta sobre eles? Que eles não suportavam a lei de Moisés, que era demais para eles cumprirem a lei de Moisés? Ele está confirmando. Pedro está dizendo o que Jesus disse. E Pedro afirma: nem nossos pais, nem nós suportamos. Por que impor a isso o que nós, judeus, não suportamos? E que Jesus já tinha dito, aqui completando eu,
que o fardo dele é suave e leve. Porque agora dizer aos gentios, quando Jesus disse que o fardo dele é suave e leve, impor aos gentios uma carga dessa pesada, que nem nossos pais nem nós suportamos. Coisa linda a leitura da palavra simples. Houve então um silêncio em toda a assembleia, em toda a igreja, em toda a reunião. Assembleia quer dizer igreja, reunião dos santos. Reunião daqueles que se reúnem em nome do Senhor. Depois disso, depois do silêncio, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simeão, ou Pedro, acaba de nos lembrar como desde o começo Deus cuidou de tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram, reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor, com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas desde há séculos. Por isso, eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos, que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Então, os apóstolos e anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, toda a assembleia, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta. Preste atenção. Aqui os apóstolos, anciãos, tiveram uma ótima e excelente oportunidade, irmãos, de dizer para os gentios que eles deveriam guardar as leis de Moisés, que eles deveriam guardar alguns preceitos e mandamentos da lei de Moisés. E não fizeram, gente. Pelo amor de Deus. Não fizeram. Será que isso aqui não cabe a você hoje? Não pertence a você hoje? Se eles resolveram não impor ao gentio da sua época nenhum preceito da lei de Moisés, que Pedro diz assim, nem nossos pais, nem nós podemos suportar, eles não imporam ao gentio da sua época, como é que você aceita impor a você hoje, meu irmão, minha irmã? Meu amado e minha amada? Como você aceita isso para a sua vida? A seguinte carta, por meio de Silas e Judas. Nós, os apóstolos e os anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Não fomos nós que dizemos a eles para saírem pelo mundo pregando que vocês deveriam guardar a lei de Moisés. Não fomos nós. Chegou esse BO para a gente discutiu com Paulo e Barnabé aqui, com os anciões e a assembleia, e chegamos ao denominador comum para vocês, gentios. Que o que apenas vocês precisam fazer e nada mais. Logo depois, Paulo vai trazer algumas descrições de algumas dúvidas que surgiram nas comunidades. Paulo vai trazendo e tratando. Então,
decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma mensagem, a mesma que Paulo e Barnabé vão dizer. Silas e Judas vai confirmar entre vocês que são daqui de Jerusalém. Porque presta atenção, irmãos, pelo amor de Deus, porque decidimos o Espírito Santo e nós não impor sobre vocês nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram uma carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. Louvado seja Deus por meio do seu Espírito, que nos dá a compreensão simples da palavra. Irmãos, irmãs, amados e amadas, se depois dessa leitura simples, na qual foi decidida pelo Espírito Santo e eles, não impor nenhum fardo ao gentio da sua época, e isso é trazido para a gente, a não ser 4 coisas indispensáveis nas quais eles tinham como indispensáveis da sua época, mas não impor nenhum fardo da lei de Moisés para eles. Primeiro, oferta ao templo, não ia impor porque eles não tinham templo, o templo era judaico. Eles tiveram a oportunidade de dizer a ele assim: olha, são coisas dispensáveis. Dentre essas 4 coisas, eles podiam incluir o dízimo. Você parou para pensar? Que não está incluído o dízimo aqui? Não está incluído ofertas ao templo, porque o templo era Jerusalém, judaico, e eles não tinham templo. Ofertas que tinham era para generosidade aos pobres e necessidade entre eles. A única forma de oferta é para isso. Generosidade para os pobres e necessidade entre os irmãos, entre eles. E os pobres aí incluem órfão, viúva, estrangeiro, ou seja, qualquer que precisasse, tinha necessidade, a oferta era levantada. Eles tiveram a oportunidade de incluir o dízimo para os gentios e não fizeram. Como é que você aceita dízimo para você, meu amado? Como é que você aceita isso? Vocês estão desprezando a ordem apostólica. Vocês estão desprezando a ordem apostólica. E olha aqui o que diz aqui, o que é mais gozo, que você não vê esse gozo hoje nas denominações. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Você para no lugar desse, você vê alegria? Você vê causa de alegria nas mensagens de hoje? As mensagens de hoje é de terror. É terrorista as mensagens. Não causa alegria no espírito nenhuma. O diabo vai te pegar. Você vai para o inferno. Você é ladrão. Se não batizar não vai ser salvo. Se não comer o pãozinho com suco de uva não vai ser salvo. São só palavras terroristas no meio do povo. Só trazendo para eles um Deus de terror. Como Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Pedro confirma: nossos pais, nem nós conseguimos suportar o fardo que estava sobre a gente, que era a lei de Moisés. Como é que nós vamos impor aos gentios isso? O Espírito Santo e nós decidimos isso. Não impor nenhum fardo aos gentios. A igreja hoje é um fardo, gente. É um fardo pesado sobre o povo. É campanha, dízimo, ofertas, propósito, carnê, sacrifício, fogueira santa, um fardo no meio do povo, sobre o povo. Você precisa pagar para receber.
Isso é fardo, imposto. Quando os apóstolos, o Espírito Santo, não vamos impor nenhum fardo. Você está no lugar, irmãos, onde é fardo, cai fora, se livra, cai fora desse lugar. A igreja evangélica despreza a palavra apostólica escrita na Bíblia. Essa é a mensagem, não tem muito mais o que dizer, porque a leitura simples derruba a mentira. Mas, infelizmente, a maioria quer a mentira. Continua desprezando a palavra apostólica. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É um vídeo de um tema maravilhoso, especial. Peça para essa pessoa ouvir com calma, paciência. Meus vídeos não é para ouvir de qualquer forma, de qualquer maneira. É um vídeo que eu trago com detalhes, as mensagens que eu trago com detalhes, com a leitura simples. Então é para tirar o seu tempo mesmo, ler ali, conferir na palavra, se tem coerência com o que eu digo, o que eu transmito da palavra. E no final você decide com quem deve ficar. Se você é novo nesse canal, ou está aqui assistindo, mas não se inscreveu, não se inscreva, por favor, é de graça. Compartilhe com amigos, famílias, em grupos, dê o seu like, aperte o sininho de notificação, aperte todas para que a plataforma notifique vocês em novos vídeos. E eu agradeço de coração pela paciência que vocês têm tido comigo. Me suportem, continuem suportando. Estou aqui apenas para transmitir o Evangelho simples, de forma simples, e que vidas sejam edificadas. Até o próximo vídeo.